2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. A gente vai dar continuidade a uma mensagem que a gente começou na quarta-feira. E a gente não vai terminar essa mensagem hoje, tá? Nós não vamos terminar essa mensagem hoje, para poder extrair o máximo que a gente puder desse, não de todo o capítulo 5, mas aqui tem algumas instruções importantíssimas, porque a gente colocou para esse ano um foco de vida abundante, afinal de contas foi para isso que Jesus ele morreu, foi para isso que ele se despiu temporariamente, ele deixou a sua glória e veio no nosso meio, viveu e morreu por cada um de nós, para que nós viéssemos a ter vida com abundância. Então, aqui tem alguns ensinamentos muito preciosos para a gente viver, tomar posse dessa vida abundante. O apóstolo Paulo, ele, como sempre, ele foi muito usado pelo Espírito Santo nessas instruções aqui. E a gente começou na quarta-feira, fazendo assim rapidinho, recapitulando muito rápido. A gente começou na quarta-feira falando sobre obediência, porque se me ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Trazendo a memória de vocês que a vida abundante, ela não é adquirida através dos bens materiais, tá? Os bens materiais não são capazes de dar vida abundante para ninguém. Até porque tem muita gente que tem bens materiais e não tem vida, não tem paz, não tem alegria, não tem prazer de viver, e a vontade de viver já passou há muito tempo. Então, os bens materiais, eles não são capazes de dar para uma pessoa vida abundante, e não significa prosperidade. Obediência. Se me ouvirdes e obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Controle. Só que a gente estava vendo que a obediência, ela atua no campo legal, e a honra, ela é diferente da obediência. A honra, ela dá qualidade à obediência. Então, tem muita gente que está apenas obedecendo, mas é melhor obedecer e honrar, porque honrar dá qualidade à obediência. E a gente começou falando sobre a honra. Vou pegar as coisas. A honra, ela, eu já falei, a obediência atua no campo legal, a honra no campo moral, e a honra extrapola os aspectos obrigacionais da obediência, porque a obediência você faz por obrigação, e já a honra você faz com prazer. Dei até um exemplo aqui sobre o filho, o funcionário. Os filhos obedecem até 18 anos, na transição chega a partir dos 18 anos, se torna de maior, já deixa de ser a obediência pela obrigação. Aí começa a atuar no campo da honra. Aí os filhos começam a obedecer os pais pela honra. O funcionário, ele apenas obedece, porque se ele não obedecer, ele é prejudicado. Quando a gente chega para o corpo de Cristo, para a igreja, se você desobedecer, você não perde, não é prejudicado. No sentido natural das coisas, você não é prejudicado. Se você não perde nada, nenhum tostão furado, você não perde nenhum real se você desobedece uma autoridade eclesiástica. Então, por que você obedece? Por causa da honra. Você obedece a autoridade eclesiástica por causa da honra. E o apóstolo Paulo, ele nos dá alguns ensinamentos aqui. A gente pega a partir do versículo 12, tá? Gente, que coisa. Se eu ficar estudando isso daqui, eu acho que eu passo talvez o resto do ano só por aqui. Vamos lá. Ele diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam,
e que tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam, viver em paz uns com os outros. Esses dois primeiros versículos aqui, porque ele vai diferenciando as obrigações, vai diferenciando, mas ele dedica 2 versículos para falar sobre honrar os que presidem, né? Obedecer e honrar os que presidem. Deixa eu pegar aqui novamente por baixo. Agora vos rogamos, peço, né, irmãos, que acateis, que acolheis, que vocês obedeçam, e ele diz com apreço, ou seja, com autoestima, com importância, com bem-querer, dando um valor para aqueles que trabalham entre vós. Engraçado que o apóstolo Paulo fala a palavra trabalho, os que trabalham entre vós. Aí você vê, irmãos, estuda a Bíblia, para você ouvir muita bobagem, para você ouvir muita besteira, identificar que é besteira, entra por um ouvido e sai por outro, porque às vezes não adianta discutir, a Bíblia fala isso, né? Tem que estar discutindo bobagem, mas simplesmente ignorar. Aí fora, as pessoas, muitos delas falam que pastor não trabalha. E se a gente fala, como há pouco tempo eu fui fazer um comentário e eu disse assim, o meu trabalho é para a glória de Deus, porque estavam falando sobre, nem me lembro, eu sei que eu disse assim, o meu trabalho é para a glória de Deus, e a pessoa comentou mais embaixo, redes sociais, trabalho? E eu disse sim, trabalho. E quem trabalha na lavoura me dá um outro nome. E o apóstolo Paulo usa essa palavra, trabalho, ele diz assim, nós estamos pegando algumas instruções para a vida abundante, você vai entender. Não dá para ir tudo hoje não, mas você vai entender. Isso daqui é para você viver bem, viver em paz, tá? Viver em paz. Ou então me fala uma coisa melhor do que viver em paz. Há uns dias atrás eu perguntei para vocês, o que vocês acham que tem mais valor no mundo para você? O que você considera a coisa mais valiosa? Eu tenho certeza absoluta que alguns na mente dele imediatamente passou: família. Se você não tiver paz interior, você não consegue curtir a família. A coisa mais importante, mais valiosa que você tem na tua vida. E já faz muito tempo que eu entendi isso. A paz interior, a paz, uma mente firmada é a coisa mais importante que você tem na vida. Se você tiver paz, as coisas podem estar desabando do lado de fora, mas aquele que acalma a tempestade fora é poderoso para acalmar a tempestade dentro também. Então, paz é valioso demais. Paz, para você viver em paz, ele dá instruções, e aqui ele está falando que tem que acolher com apreço, com bem-querer, com consideração, em alta conta, as pessoas que trabalham no vosso meio. Ele fala a palavra presidem, acho que tem aí uns trabalham e outros presidem, que significa os que lideram, os que dirigem, os que guiam, tá? No caso, cada pessoa que está um degrau acima de você na escala eclesiástica, porque, digamos, você é jovem, aí tem líder dos jovens, aí tem, né, os anciões, aí tem um pastor, cada pessoa que está num degrau acima tem que haver essa consideração, tê-la em alto apreço. É isso que ele está falando, tê-la em alta conta, ter um grande carinho, um bem-querer. Está na tua Bíblia, você está lendo. Ele está dizendo que você tem que ter muito carinho por mim, tem que ter muito carinho pelo Miquel. A gente tem que amar, tem que ter alto preço. Às vezes você tem que me amar. Bom, eu estou sorrindo, mas é Bíblia, você está vendo aí, é verdade. Estou sorrindo, mas essa parte é boa. E aí, ele diz assim:
acatai com alto preço que trabalham entre vós, e os que presidem, ou seja, os que lideram, os que guiam, os que dirigem, e que vos admoestam. Sabe por que ele fala isso? Eu estou saindo daqui, estou brincando, mas nem sempre é fácil. Por isso ele fala aqui, os que vos admoestam. Porque chega alguns momentos, irmãos, que você tem que olhar baixo, você tem que olhar para baixo, porque você é repreendido. Você é repreendido. E olha que eu me dou bem com todo mundo, mas eu já tive pessoas que chegaram, pessoas de perto mesmo. Vai assistir, porque ela não perde uma desse daqui, é do nosso meio, não perde uma, não está aqui agora. Não perde uma, ela assiste tudo. Que chegou ali para mim e disse assim: eu tenho tanta dificuldade. E olha, irmãos, é uma pessoa assim que a gente é muito. E às vezes eu tenho tanta dificuldade de falar as coisas para a senhora por causa do seu jeito de falar as coisas na cara da gente. Tem tanta dificuldade. Então não é fácil, porque ele logo diz assim: que vos admoestam, porque às vezes é repreendido. Então, ainda que haja repreensão, admoestação, exortação, mas que tenha esse grande apreço, e ele continua no versículo 13, dizendo assim: e que tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, por causa do trabalho. Quando ele fala isso, ele dá muita importância a esse trabalho, que é aqueles que trabalham para o Senhor, é aqueles que lideram o povo de Deus, que guiam o povo de Deus, e parece a coisa mais gostosa, mais deliciosa, é muito bom, mas a responsabilidade é muito grande, porque se você é cobrado, cada pessoa que tem uma responsabilidade a mais, ela é cobrada a mais. Porque muito é dado, muito é cobrado. E a Bíblia diz, né, que é como aqueles que velam pelas vossas almas e que hão de dar conta delas. É muita responsabilidade. Então, o apóstolo Paulo dá muita importância a esse trabalho de liderar o povo de Deus. E aí ele, no final do versículo 13, ele diz assim: viver em paz uns com os outros, porque não é fácil, não é fácil. Mas é muito importante viver em paz. Essa união, ela é muito importante, porque aonde existe união, existe crescimento, tá? Vou repetir isso bem aqui. Aonde existe união, existe crescimento. É lógico que é bem aí que o diabo gosta de agir. Então, viver em paz com todos, porque apesar das repreensões, admoestações, exortações, mas é preciso existir essa harmonia e essa união. Agora, em caso de pecado, digamos, você ficou sabendo, a pessoa não tem como, porque a pessoa que está em cima do altar, ela está fora da palavra, você já comparou ali na Bíblia, ela está realmente fora da palavra, você escolhe obedecer a palavra de Deus do que obedecer ao homem, ou ela está em pecado, você já tentou, não tem como. Então, irmãos, arruma tuas coisinhas e vai para um lugar onde prega a palavra de Deus. Mas para ficar num lugar onde você não tenha paz, isso pode acarretar um peso para a tua alma, e isso é muito sério. Se não é isso, se não tem pecado, se a pessoa ela está dentro da palavra, porque ela fala ali no púlpito, até porque a gente vai chegar lá, né? Tem que examinar. Mas viver em paz com todos, porque é preciso ter paz, principalmente com a liderança e com as pessoas que dirigem. No versículo 14, eu vou só talvez até o 16 só, deixa o resto para depois. 14. Exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todo. Como tem coisa aqui nesse 14, Jesus amado, como tem coisa. Admoesteis os insubmissos. Os insubmissos são os rebeldes. São os rebeldes, são as pessoas que
que fazem diferente, ou que não obedecem, ou que faz vista grossa, são as pessoas que não dão atenção àqueles que lhe guiam, que lhe dirigem. E a rebeldia, ela é um vício que contamina. O rebelde, ele nunca gosta de cair sozinho, ele nunca gosta de viver na rebelião sozinho, ele sempre quer arrastar outras pessoas no seu poço de mágoa, de ressentimento, de rebeldia. Então ele gosta de contaminar. Isso aconteceu, a gente tem um exemplo da rebelião de Corá, Datã e Abirão, que eles estavam tentando contaminar, e isso aconteceu em vários episódios na Bíblia. Mas sobre rebeldia, a parte mais conhecida que a gente tem na Bíblia é quando Deus ele fala: por acaso o Senhor tem mais prazer que ele obedeça do que em sacrifício, do que ele obedeça? Quando ele fala para Saul, que Saul recebe a ordem de matar e exterminar, destruir os amalequitas e com tudo deles, mas ele recolhe o melhor do rebanho. Samuel, quando chega, escuta o mugido dos bois, pergunta o que foi, e ele alega que ele separou aquilo para oferecer sacrifício ao Senhor. E aí Deus ele fala aquilo que a gente tanto conhece na Bíblia, que ele diz assim: o Senhor tem mais prazer em que lhe obedeça do que em sacrifício, porque a rebelião, ela é pior do que o pecado de feitiçaria, porque o feiticeiro, ele busca outros deuses, ou seja, ele se afasta de Deus. O rebelde, ele se afasta de Deus, e além de se afastar de Deus, ele ainda leva outros a se afastar de Deus. A rebeldia significa ignorar, desprezar a autoridade de alguém. Entre nós, como a obra de Deus, ela é feita com ordem e decência, ordem. Então, existem grupos, existem pessoas que cuidam dessa parte, pessoas que cuidam. Então, cada pessoa tem os seus líderes, tem o seu líder. E desprezar a autoridade de uma pessoa, isso significa rebelião. Tem que ter muito cuidado com isso, porque Deus, ele despreza o rebelde. Porque Deus, ele prefere, ele fala que o rebelde, ele é igual um feiticeiro. O próprio rebelde, ele não tem a presença de Deus, ele não tem comunhão com Deus, até porque o que gera nele é o espírito, é gerado, o espírito de Satanás está dentro dele, agindo através dele, é o espírito do diabo. Ele sim foi rebelde desde o começo. Os insubmissos, mas aí fala, para admoestar. Quando ele fala admoestar, isso daqui, irmãos, não cabe nem tanto para a liderança da igreja, isso cabe para cada um de vocês, isso cabe para as pessoas da igreja, porque é no meio de vocês que surge. Eu estou falando isso, mas graças a Deus, eu acredito que na nossa igreja não tem, eu creio que na nossa igreja não tem. Mas isso acontece muito nas igrejas, as pessoas que chegam pertinho e começam a falar mal, e começam a criticar, começam a tecer críticas. Então, quando falar de vocês, os insubmissos, está falando de vocês. Você cortar, você admoestar, você repreender, você cortar ali pela raiz o insubmisso, o rebelde, aquele que está reclamando. Se numa grande empresa alguém começa a reclamar, porque a gente chega aqui tal hora e deveria dar, a gente tem empresa lá que dá um vale, não sei o que, irmãos, aqui dali é um vício, aquilo começa a contaminar. Quando pensa que não, a igreja está cheia de rebeldes. Então, se nós não tivermos esse cuidado, também acontece. Volto a dizer, aqui no nosso meio a igreja não tem, mas a palavra de Deus está dizendo, então preste muita atenção, porque um dia pode acontecer de alguém chegar perto de você e começar a estar tecendo críticas, a estar falando mal, a estar reclamando, e aí a Bíblia diz que você tem que admoestar a pessoa, repreender, exortar a pessoa. E consoleis os desanimados. Existem? Tem desanimados no nosso meio? Tem sim.
A princípio, quando uma pessoa ela chega na igreja, ela precisa de um cuidado especial. Ela está chegando, ela está aprendendo, ela ainda é uma criança na fé, ela está precisando de um cuidado, de pessoas para ajudá-la a caminhar. Mas existem também uma fase na vida da gente, que é por isso que eu não vou falar tudo hoje, que essa eu quero muito falar para vocês, em que há uma briga e um desânimo na vida do cristão verdadeiro. Uma fase, que é a fase quando o cristão, ele se batiza nas águas, ele entrega a vida para Jesus e ele se levanta das águas feliz da vida, cheio de alegria, porque acredito que vocês são batizados, vocês sabem o que eu estou falando, cheio de alegria, porque é uma vida nova, porque é uma vida com Cristo. Porque agora a velha criatura morreu, porque agora é vida nova com Jesus, é uma nova criatura, é um novo caminhar, é uma nova história. Vamos botar detalhes mesmo, é uma nova história escrita pelo dedo de Deus. Você fica todo feliz quando você sobe as águas e você se converte. É maravilhoso, o coração fica transbordando de alegria, até você descobrir que a velha criatura ela renasce todos os dias e começa uma briga dentro de você. E todas as vezes que você entristece a Deus, porque agora você sabe, antigamente era tudo normal, você se zangar, se irar, chamar palavrão, dizer que ia matar, sabe, falar aí, eu quero mais ele vá para o inferno, isso era tudo normal. Mas agora que você, os olhos do coração é iluminado, você começa a conhecer o Evangelho, a beleza do Evangelho, santidade, tudo isso, todas as vezes que você pecar, você vai se entristecer. E aí começa aquela luta que Paulo fala, aquilo que eu quero eu não faço, aquilo que eu não quero eu faço. E cai uma tristeza, principalmente, irmãos, os erros, principalmente pecado. Agora, recentemente, eu vi uma, que ela mandou mensagem para mim, dizendo, eu estou arrasada, eu estava tão bem, olha só, eu estava orando, eu estava jejuando, estava numa fase tão boa, fazia tanto tempo que eu não fazia isso, sabe, me dedicando à oração mesmo, eu menti, na cara lavada, eu inventei uma mentira muito bem criada para o meu pai, e ele foi tão bem contada que ele acreditou, e eu estou me sentindo péssima, eu estou me sentindo mal. Quando peca, aí a pessoa fica, desanima, pode ter certeza, quando a pessoa ela é vencida pelo pecado, há uma tristeza muito grande dentro dela. Isso é bom, porque há dentro dela um desejo de agradar a Deus. Por outro lado, irmãos, a velha criatura, o homem terreno, ele luta para viver, ele luta para tomar a frente das coisas o tempo todo, aquela vontade de fazer as coisas da carne, de si, próprio pensamento. Eu não estou nem falando de prostituição, de adultério, que isso pode incluir algumas pessoas até se libertar da prostituição, ela leva aí uma luta. Mas eu estou falando de coisas, às vezes briga com o marido, às vezes briga a forma como reage com os filhos, às vezes a perda da paciência dentro do lar. São coisas que você, diante de Deus, você sabe, a consciência acusa, e essas coisas desanima. Então, quando você vê a Bíblia, o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos consolar os desanimados, e existe uma palavra para me falar para você, que eu acredito que isso pode consolar quem está nessa luta. É lógico que eu preciso também falar que para que você possa vencer essa luta, você precisa alimentar o Espírito. Tem uma história, eu tenho certeza que vocês conhecem ela, porque ela é muito conhecida, que um homem que ganhava
com briga de cão, ele colocava os cães para brigar. E todas as vezes que ele colocava os cães para brigar, o cão que ele apostava ganhava. Sempre o cão que ele queria dar mais lucro para ele ganhava a briga. Então alguém perguntou para ele por que sempre ele acertava. E ele disse: durante a semana toda, o cão que eu quero que ganhe, esse eu o alimento mais. E aí o outro perde. Conhece? Quem conhece? Sério, irmãos? É tão conhecida essa história. Então ele diz assim: o cão que eu quero que venha ganhar a briga, eu costumo alimentar ele mais durante aquela semana. E aí o outro que foi menos alimentado, ele perde. Então é assim, dentro de nós existe o espírito e a carne. Aquele que você alimenta mais, esse fica mais forte. Então alimentar o espírito através do jejum, da oração, da conversa com Deus, da leitura da palavra, dos louvores, da adoração. Alimentar o espírito, isso vai te ajudar a vencer os desejos terrenos, os desejos da carne, a cobiça dos olhos. Que o diabo continua trabalhando, ele trabalhava lá no Éden, irmãos, atraindo as pessoas ao pecado, à tentação, através dos olhos, da cobiça dos olhos. Mas nós temos um inimigo que ele é superior a nós, ele é bem superior a nós, que se chama diabo, Satanás. E ele tenta o tempo todo e trabalha 24 horas para nos fazer cair em pecado. Mas nós temos alguém que nos ama, que é superior ao nosso inimigo, que é Deus. E Ele nos ama, e isso é suficiente para a gente permanecer lutando contra o pecado e acreditando que o amor de Deus está acima de qualquer coisa. Quando nós entendemos que o amor de Deus está acima do diabo, de tudo quanto é luta, a gente consegue entender que somos acolhidos, somos aceitos por Deus todas as vezes que há um sincero arrependimento e um abandono do pecado. Amém, Jesus? A gente está indo detalhadamente porque é muito interessante isso daqui. Use submissos, consoleis os desanimados e ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Esses desanimados e os fracos têm muito a ver. Agora, ser longânimos com todos, precisa ter paciência, precisa ter paciência. Eu já tenho de vez em quando um teste de paciência aqui, isso daí eu tenho aqui. Então, muitas das vezes, para a gente viver em paz e em crescimento, a gente vai ter que exercer a paciência. É lógico, irmãos, que essa paciência você vai precisar exercer ela em tudo quanto é canto da tua vida, no trabalho, na casa, por onde você anda, nos estudos, em tudo você. Agora o apóstolo Paulo está dizendo: nosso meio, nós precisamos exercer a paciência, porque tem pessoas que elas testam mesmo a nossa paciência. Tem pessoas que a atitude, a maneira dela, o jeito dela é um teste de paciência. Então, para você ter paz, você vai ter que exercer essa paciência, ser paciente. 15. Ele está dizendo ser paciente com todos. 15. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Pausa, essa aqui é a última. Pronto, para hoje. Depois a gente estuda mais. Aquela palavra, muito conhecida, que eu não digo que ela é uma palavra errada, não, mas ela não é bíblica e ela não se atribui com o próximo, a reciprocidade. Não tem. Inclusive, é até bonito como as pessoas falam, sabe?
e é compartilhado. Esse pensamento, ele é facilmente compartilhado entre as pessoas. Eu estava vendo um pensamento hoje, dizia assim: alguns vão me achar extraordinário. Alguns vão me achar, você vai conhecer alguns que vão me achar extraordinário. Você vai conhecer outros que vão me achar horríveis. Os dois estão certos, pensa bem, os dois estão certos, depende muito da maneira que eu sou tratado. Você entendeu, não entendeu? Entendeu? Pois é. Que bonito, irmãos, que bonito. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que não existe isso. Mas, se alguém me trata mal, ele está dizendo: eu não devo retribuir com o mal, não devo ser vingativo. Se alguém fala de maneira áspera, se alguém fala com ignorância, se alguém fala mal de mim, ou seja lá o que for, não devo retribuir o mal com o mal. Antes, ele diz que nós devemos fazer o bem. Fazer o bem não é só com um, não é só com o grupo, não é só com as pessoas que a gente, aquele grupinho, aqui no nosso meio não tem. Mas tem igreja que tem grupinho, não é fazer o bem só para aquele grupinho, só entre a panelinha, mas fazer o bem, como é que está no final do versículo? Para com todos. Princípios para viver uma vida abundante. Se nós seguirmos essas instruções aqui, que não dá para ir direto, porque senão vai demorar muito. A gente vai continuar, hoje não. Se nós seguirmos essas instruções aqui, nós vamos viver em paz. Que é melhor do que isso? Deixa eu só fazer aqui rapidinho o que ele fala para a gente estudar depois. Olha só, isso tudo do versículo 12 até o 22. Ele diz assim: honre os que presidem, dando mérito a eles, viver em paz com todos, consolar os desanimados, sustentar os fracos, ser paciente com todos, não retribuir mal com mal, façam o bem uns com os outros, alegrem-se sempre, orem o tempo todo, ou orem sempre. Esse orem sempre é uma repetição que ele já havia falado antes. Sejam em tudo agradecidos, não apagueis o espírito, não desprezem as profecias, examinem tudo, examinem tudo, retenham o bem e fiquem longe de todo tipo de mal. Eu termino hoje, e quando a gente continuar, eu termino com a oração do apóstolo Paulo. Ele termina com uma oração que é o versículo 23. Diz assim: o mesmo Deus da paz, é a oração que ele faz, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Aqui ele mostra a importância